Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Pois bem, vamos à Bíblia, meus irmãos, vamos abri-la no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. E hoje o pastor fecha a série de 4 mensagens sobre o tema Escolha entre a vida e a morte. Todos acharam? Então vou ler. O Senhor disse: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, fazendo corrente de 12 sextas-feiras, subir nos montes, jejum de 40 dias, ungindo a cabeça com óleo. Não é isso que faz a gente ter a vida? Claro que não. Olha o que é que faz você ter vida: amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa noite. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, já louvamos o Teu nome, já Te adoramos, já Te bendizemos, e não apenas aqui, no nosso momento de culto, mas adoramos o Senhor ao longo das nossas atitudes lá fora. Que cada atitude nossa, quando de acordo com a Tua palavra, quando em linha com a Tua verdade, é um ato de adoração a Deus. Quando nós cantamos hinos de adoração, nós estamos apenas externando aquilo que nós já fizemos lá fora. Mas agora queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender de Ti, queremos crescer um pouco mais no conhecimento sagrado. Então fala-nos nessa noite. Fala à tua igreja santa, ao teu povo, aos teus pequeninos, às ovelhas do teu rebanho. Usa-me como teu servo, como teu pastor. Inspira-me, capacita-me, para que eu possa explanar a tua palavra nessa noite, mas explanar a tua palavra da maneira que o Senhor quer que ela seja explanada, com verdade. Porque a minha suficiência, ela vem de Ti, meu Deus, o Deus Todo-Poderoso. E que tudo que seja proclamado desse altar seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, ao longo desses últimos cultos, Deus tem mostrado aqui na igreja a importância fundamental para nossas vidas das nossas escolhas. Deus tem falado isso ao longo de 3 cultos. Hoje é o 4º culto que nós falamos sobre esse tema. E por que isso é importante? Porque ao longo da nossa vida,
todos nós fazemos muitas escolhas. E na maioria das vezes, são essas escolhas que nós fazemos que vão determinar, isso aqui que eu quero chamar a sua atenção, ou as nossas vitórias ou as nossas derrotas. São essas escolhas que vão determinar o tipo de vida que nós vamos viver nesse corpo de carne. São as tuas escolhas, são as minhas escolhas. Nós já vimos aqui, nos cultos passados, o exemplo de Abraão e Ló. Os dois tiveram que se separar. Abraão diz a Ló: olha, meu sobrinho, vem cá, está aí toda a terra, escolha. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o leste, eu vou para o oeste, sem problemas. E Ló olha e vê a campina verde, lá onde ficava Sodoma, e ele opta, ele escolhe por aquilo que os olhos viam. O tio não. O tio disse: o que sobrar para mim está bom, porque com Deus eu topo qualquer parada, eu venço qualquer obstáculo. Com Deus eu vou me dar bem aonde quer que eu esteja. Esse era o pensamento de Abraão. Então Ló fez uma escolha errada. Nós já vimos aqui, nos cultos passados, o exemplo de Moisés. Lá em Hebreus 11 diz que Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Olha que escolha. De um lado, o povo de Israel, escravo, pobre, maltratado, humilhado. De outro lado, todo o poderio do Egito, toda a riqueza, uma posição privilegiada que Moisés desfrutava na corte egípcia. E esse homem olha para um lado, olha para o outro e diz: não, eu prefiro ficar do lado do povo de Deus do que desfrutar do poder, da riqueza, que são nada mais nada menos do que os frutos dos prazeres transitórios do pecado. E fez uma escolha. E essa escolha de Moisés acabou fazendo com que Deus o colocasse em que posição? Como o grande libertador do povo de Israel, o grande legislador da nação judaica. Isso é muito importante. Vimos aqui também Elias, pega os profetas de Baal, pega o povo de Israel e diz: até quando vocês vão cochear entre dois caminhos, entre dois pensamentos? Vocês têm que escolher. Se Deus é Deus, vão com Deus. Se Deus não é Deus, abracem Baal, vão com Baal, mas vocês não podem ficar em cima do muro. Você lembra do exemplo do último culto? O exemplo de Jacó. Jacó viu as duas irmãs, Raquel e Lia. Raquel bonita, maravilhosa, uma mulher exuberante, sensual. Lia, a irmã, coitadinha, uma mulher simples, sem nenhuma beleza extraordinária, sem nada de sedutora e ainda por cima portadora de uma enfermidade crônica nas vistas, que fazia com que ela tivesse uma visão embaçada. E Jacó opta, escolhe pela beleza, escolhe pelo que os olhos veem, escolhe pelo visual, escolhe Raquel. E ele não consegue ser feliz com Raquel, porque Raquel, apesar de bela, apesar de bonita, apesar de sensual, apesar de um porte físico extraordinário, ela era estéril. E ela não podia fazê-lo feliz. Quem faz Jacó feliz? Lia, que não tinha beleza, que era doente. Você vê como as escolhas são importantes, né? Então, eu quero, meus irmãos, nessa noite, mostrar mais um exemplo que está lá no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 22 em diante. Para que a gente entenda bem isso aqui. Somos nós que fazemos escolha. Nós não temos livre-arbítrio. Não, livre-arbítrio é maldição. Livre-arbítrio é uma afronta à soberania de Deus. Mas nós temos arbítrio. Livre-arbítrio é a pessoa dizer que tem o poder de decidir a sua vida, decidir o seu destino espiritual, sem submeter a nenhum senhor nessa terra. Isso o homem não tem. Verdadeiramente não tem. Quem decide o nosso destino espiritual é Deus. Amém? Agora, temos arbítrio, sem dúvida. Você escolheu estar aqui nessa noite. Foi você que escolheu estar nessa noite aqui. Você podia ter escolhido ir para casa.
Você podia ter escolhido ficar com a família, você podia ter feito qualquer outra escolha, mas você está aqui porque você escolheu estar aqui. Amém? Então vamos lá, vamos ler do versículo 22 em diante. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Imagina, hein? A gente passa 2, 3 horas com sede, já fica enlouquecido, e 3 dias sem água. No meio de um deserto, no meio de um sol causticante, um calor escaldante. Pense aí. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-se-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. No versículo 27 diz: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Olha só, esse povo de Israel vinha há 3 dias caminhando no meio de um deserto sem encontrar água, até que eles chegam nessa localidade aqui chamada Mara. Havia água, mas as águas de Mara eram amargas, não dava para beber, não era uma água que pudesse ser consumida por eles. Olha que situação difícil. E como sempre, o povo de Israel murmurando, o povo de Israel colocando Moisés no canto da parede: e agora, o que é que nós vamos beber? Já tem 3 dias que nós estamos com sede, nós vamos morrer de sede, e o que é que você vai fazer? E Moisés clama ao Senhor. E Deus mostra a Moisés uma árvore, e diz: Moisés, pega essa árvore e lança dentro dessas fontes de águas aí. E Moisés prontamente obedece a Deus, pega a árvore, joga dentro das fontes de águas, e na mesma hora as águas se tornaram doces. Passou a ser uma água potável, acabou o amargor das águas. Ora, qual é a lição que Deus está nos transmitindo aqui? Em primeiro lugar, a lição que Deus está transmitindo é que Deus não quer que o seu povo beba águas amargas. Deus não quer nenhum dos seus filhos bebendo águas amargas. Mas para isso não ocorrer, o que Deus exige? Obediência. Moisés obedeceu. Ó. Quem é que colocou na cabeça de Moisés que uma árvore jogada dentro de águas amargas tornaria as águas doces? Ninguém. Não está escrito isso em nenhum lugar do mundo. Ninguém, mas Deus disse: joga. Ele disse: perfeitamente. Ele podia ter discutido com Deus, ele podia dizer: mas Senhor, espera lá, uma fonte de águas amargas, e o Senhor manda ainda jogar uma árvore lá dentro? Isso não tem lógica, isso não tem cabimento, não dá para fazer isso, agora é que esse povo vai me matar. Não, ele prontamente vai e obedece, está vendo? Deus quer obediência, querido. Se você não for obediente a Deus, você está fazendo uma péssima escolha. Agora veja que logo em seguida, eles chegam a Elim, onde havia 12 fontes de água doce, e ali eles matam a sede, e ali eles bebem água para valer, bebem água à vontade. Então, preste atenção, Elim significa doçura, Mara significa amargura. Então, você é que escolhe, meu irmão, você é que escolhe, minha irmã, qual é o tipo de água que você quer beber. Você quer beber as águas amargas de Mara, ou você quer beber as águas doces de Elim? São as tuas escolhas que vão determinar isso. Se você fizer escolhas certas, se você fizer escolhas na tua vida, de acordo com a palavra de Deus, em linha com a vontade divina, você está escolhendo as águas doces de Elim. Mas se você fizer escolhas erradas, você está escolhendo beber as águas amargas de Mara.
Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu fico profundamente impressionado quando eu vejo quantas pessoas há dentro das igrejas, com Bíblia debaixo do braço, ouvindo pregações, e mesmo assim, bebendo das águas amargas de Mara, bebendo águas amargosas, mesmo dentro de uma igreja. Por quê? Porque mesmo dentro da igreja, fazem escolhas erradas. Aliás, eu queria que você abrisse a tua Bíblia rapidamente, no livro de Jeremias, porque há aqui um lamento de Deus que explica muito bem essa questão aqui. Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2, versículo 12 e 13. Esse lamento do nosso Deus explica essa questão. Então vamos lá. Versículo 12. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Olha, irmãos, o que hoje está sendo oferecido ao povo de Deus é lama, água barrenta, cheia de lodo. É isso que se oferece hoje ao povo de Deus nesse mundo. E o que eu acho estranho, e o que eu fico estupefato, é ver o povo de Deus aceitando essa situação. E isso está acontecendo hoje em todas as áreas da vida. Na vida secular, por exemplo, nós vemos aí, a mídia só divulga destruição, só divulga aquilo que não presta, aquilo que é pernicioso. Os jornais, as revistas, só trazem notícias ruins, só trazem notícias de destruição. Se acontece um crime hediondo, onde é que esse crime hediondo vai aparecer? Na primeira página dos jornais, capa das principais revistas. Se estampa lá a fotografia do sujeito que praticou o crime. Vem um texto tamanho do mundo, trazendo uma descrição minuciosa de como aquela pessoa cometeu aquele crime. Não é assim que a gente vê todo dia, toda hora, ou não é? Mas se de repente chega um grande cientista, um homem que dedicou anos e anos fazendo pesquisa dentro de um laboratório, para descobrir medicamentos que tragam benefício para as pessoas, um homem que descobriu uma vacina que salvou milhões de vidas, chega, onde é que a imprensa noticia isso? Numa das páginas internas do jornal, num espaço desse tamanho, num espaço de uma fotografia 3x4. Você lê o jornal, nem se dá conta da notícia, nem se dá conta. Por que quando se coloca notícia nos jornais, na revista, de falsos pastores, a desonestidade das falsas igrejas, sempre essas notícias vêm em letras garrafais? Já observou isso? É primeira página, é manchete. Mas não se dedica nenhum espaço ao verdadeiro pastor, à verdadeira igreja. Por quê, hein? Sabe por quê? Porque as pessoas estão escolhendo beber as águas amargas de Mara. Ele diz assim, mas isso é que dá notícia, isso é que dá ibope, isso é que vende jornal, isso é que vende revista. Se colocar coisas boas, as pessoas olham e não compram. Se colocar escândalo, se colocar tragédia, se colocar crime, as pessoas vão lá e compram. Quer dizer que as pessoas escolhem beber as águas amargas de Mara. Veja aí a televisão, meus irmãos. Todo dia a televisão oferece água suja, água contaminada, água podre. Agora a televisão dessa seita diabólica chamada Universal do Reino de Deus lançou um programa que acabou ainda há pouco, chamado A Fazenda. Olha, o ibope lá na lua. E você sabe quais eram as pessoas que mais engrossaram esse ibope? O chamado povo evangélico. Diante de uma televisão, para assistir meia dúzia de homens e de mulheres que topam tudo, fazerem tudo diante das câmeras. Isso não é uma água podre? Big Brother, programas fúteis,
novelas imorais, indecentes, que fazem apologia às falsas religiões. Tem um agora aí, não tem? E um monte de gente desse país andando com a pintinha aqui, negócio de Índia. Isso é água suja, contaminada. E olha, por causa dessas coisas, meus irmãos, muitos estão deixando o Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é o manancial puro, que é a água saudável, esse Deus que é um poço, uma fonte de águas terapêuticas, de águas curativas, para beber dessa água suja que a vida tem oferecido. Essa é que é a verdade, essa é que é a realidade. Aliás, porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu não me prostro diante de uma televisão para assistir essas porcarias. Eu me sentar diante da televisão para ver novela, só se eu tivesse louco varrido da cabeça. Só se eu não conhecesse a palavra do meu Deus. Tem coisa muito mais importante para se fazer. Tem coisas muito mais úteis, muito melhor. Eu gosto muito de ler revistas, jornais, mas quando tem assuntos tenebrosos, eu não gosto. Às vezes eu chego numa banca de jornal no aeroporto, aí diz assim, quero a revista tal, acabou. Acabou, saiu ontem, acabou. O que é que tinha aí? É sempre uma notícia trágica. É sempre escândalo ou crime. Aí quando você chega lá que a capa da revista é sobre saúde, como você se cuidar para ter uma vida saudável, a pilha de revista chegou desse tamanho e cresce. Ninguém compra. Só quer as águas amargas, viu? Eu pergunto, que tipo de água você está bebendo? As águas doces de Elim ou as águas amargas de Mara? O que água você tem consumido? Pense nisso. Houve um episódio no ministério terreno de Jesus Cristo, que está no livro de João capítulo 4, versículo 5, que é muito interessante, extremamente interessante. Todos acharam? João capítulo 4, versículo 5 em diante. Então diz assim: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Olha só, deixa eu explicar aqui. Jesus vinha com os seus discípulos, um dia de trabalho, um dia de longas caminhadas, naquelas estradas poeirentas de Israel, onde eu tive o prazer de ter ido algumas vezes, um calor escaldante, certamente com muita sede, e ele encontra uma moça junto a um poço na cidade de Sicar, uma cidade samaritana. Aí Jesus vira-se para essa moça e diz, moça, dá para você me dar um pouco d'água para eu beber? Me dê um pouco dessa água. E a moça diz, espera lá, como é que pode você sendo um judeu, pedir a mim, que sou samaritana, água? Se os judeus não se dão com os samaritanos, se jamais um judeu faria algo semelhante. Bom, foi assim que a conversa começou. E tem um diálogo aí entre o Senhor Jesus, mas o que eu quero chamar a atenção é que lá para as tantas, Jesus diz algo para essa moça muito interessante. Isso está no versículo 13 e 14. Quando Jesus afirma para ela, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Deixa eu explicar isso aqui. Com esse ensinamento aqui, Jesus mostrou, meus irmãos, porque que existe muita gente, e não são poucas, que não consegue saciar sua sede. Que sede, pastor?
Por exemplo, tem gente que tem sede de alegria, outros têm sede de paz, de ter paz na vida, de ter contentamento. Elas têm esse desejo, têm esta vontade. Aí o que é que muitos deles acabam fazendo? Começa a querer procurar saciar essa sede no álcool, bebem, vão para as noitadas, né? A pessoa tem sede disso, e ela acha que na bebida alcoólica ela vai saciar essa sede, que na bebida alcoólica ela vai ser feliz, ela vai encontrar contentamento, que bebendo ela vai encontrar paz. Aí o que que acontece? Depois de noites e noites de farras, de muita cachaça, de muita bebedeira, às vezes numa manhã de uma ressaca violenta, ou talvez quando um dia já tem a sua saúde abalada pelos efeitos do álcool, talvez com uma cirrose hepática, aí a pessoa vira-se e diz assim: nunca mais eu vou pôr uma gota de álcool na minha boca. Já ouviu pessoas dizer isso? Chega! Agora não quero mais saber de bebida alcoólica. Jesus disse o quê? Quem beber dessa água tornará a ter sede. O que acontece via de regra? Torna outra vez a beber. Outros vivem nessa terra, irmãos, uma vida sexual promíscua, libertina, né? Adultério, se prostitui, pratica homossexualismo, pratica o lesbianismo, e quando chega uma hora que está com a consciência pesada, cheia de culpa, às vezes envergonhado do tipo de vida que tem levado, diz assim: nunca mais eu faço isso. Olha, foi a última vez que eu fiz esse tipo de coisa. Mais uma vez eu lembro as palavras do Senhor: quem beber dessa água tornará a ter sede. Tornará a ter sede. Não tem jeito, vai voltar a fazer, vai voltar a praticar. Será que não foi conosco assim durante um bom tempo da nossa vida? Será que não acontecia exatamente o mesmo comigo e com você? Cada um a seu modo, cada um em determinada área da vida? Mas o que é importante é que Jesus disse: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Nunca mais. Aquele que procurar saciar a sua sede de alegria, de paz, de contentamento, seja lá do que for, através de mim, através da minha palavra, através do me servir, através do me amar, nunca mais terá sede, porque eu vou saciar a sua sede. Amém? Então, Elim é água doce, mas Mara é água o quê? Amargosa. Elim a gente pode ver como sendo um dom de Deus, Mara como sendo fruto de um coração endurecido, a dureza do coração do homem. Então, Deus está nos mostrando aqui que nós precisamos meditar, que nós precisamos pensar e responder a uma pergunta cruciante: o que é que nós temos bebido nessa vida? Que tipo de água nós temos bebido? As águas doces de Elim ou as águas amargas de Mara? Está aqui. Essa é a pergunta que ele faz. E eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão amado e minha irmã em Cristo, que todos nós, todos, sem exceção, temos que fazer escolhas. Não tem outro jeito. A vida é feita de escolha. Nós fazemos escolha todos os dias. Você fez escolhas hoje? Você escolheu o que você ia comer de manhã no café, o que comeu de manhã no café. Eu escolhi. Você escolheu o que você almoçou. Talvez tivesse lá na mesa várias comidas. Você disse: eu quero essa, não quero aquela. Você fez escolha. Eu fiz escolhas. A vida é feita de escolhas. Então a Bíblia mostra, irmãos, muitos exemplos de pessoas que fizeram escolhas. Nós já vimos aqui nos cultos passados muitos exemplos. Aqueles que fizeram escolhas corretas tiveram as suas vidas abençoadas por Deus. Aqueles que fizeram escolhas erradas tiveram as suas vidas completamente desgraçadas, completamente destruídas. Por exemplo, eu quero ir lá no Velho Testamento, no livro do profeta Josué. Queria que você fosse junto comigo, porque aqui nesse livro
tem algo muito interessante. Josué capítulo 24. Josué 24. Versículo 15. Preste atenção. Encontraram? Pode encontrar com calma que eu espero. Não tem pressa. Ok, irmãos? Então vou ler. Versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que coisa. Esse homem, ele reúne todo o povo de Israel, lá numa planície, ele encara de frente, olho no olho, essa multidão, e ele diz: escolham hoje a quem vocês querem servir. Vocês querem servir aos deuses amorreus, vocês querem servir aos deuses pagãos, ou vocês querem servir ao Deus Todo-Poderoso? Porque eu e a minha casa já decidimos, eu e a minha casa já fizemos a escolha. Serviremos ao Senhor. Olha, irmãos, ninguém é obrigado a servir a Deus. Ninguém, por exemplo, é obrigado a vir aos cultos da igreja. Você não é obrigado a vir a culto nenhum. É uma escolha sua. Deus coloca diante de você, ele diz: olha, eu já te salvei, eu já te tirei das trevas para a luz, eu já tirei o coração de pedra, coloquei um coração de carne, eu já te dei espírito novo, eu já te dei uma nova visão, eu já coloquei dentro de você o meu espírito, agora eu coloco diante de você a vida e a morte. Você escolhe. Que tipo de vida você quer ter? Você quer ter uma vida sobremodo excelente? Você quer ter uma vida vitoriosa ou você quer ter uma vida fracassada, uma vida derrotada? Escolham. Você escolhe. Quantos escolheram não estar aqui nessa noite? Quantos que ouvem Deus falar nessa igreja que o culto a Deus é sagrado, que nada nesse mundo pode ocupar o lugar do culto a Deus? Claro, não vamos ser radicais, tem as exceções. Tem exceções, né? A pessoa tem que fazer uma viagem, como o irmão Silvio, uma viagem de trabalho, passa 20 dias, mas isso é uma coisa que acontece nem uma vez no ano, né, meu irmão? Nem uma vez no ano acontece, é uma exceção à regra, não tem problema nenhum. Nós estamos falando das coisas rotineiras. Quantos que sabem disso escolheram ficar em casa? Escolheram fazer outra coisa qualquer na hora do culto a Deus. Isso é uma escolha. Deus não obriga você, nem a eu, nem a ninguém vir à igreja. É uma escolha que nós fazemos. Por exemplo, ninguém é obrigado a guardar o dia do Senhor, a considerar o domingo digno de honra e honrá-lo, vir à igreja de manhã, vir à igreja à noite. Ninguém é obrigado, é uma escolha sua. É você que escolhe. E não adianta apresentar desculpa para Deus. Não queira dar uma de, como diz o carioca, de João sem braço, esperto. Não, Deus entende, é que eu moro longe. Não, Deus entende, é porque chegou uma visita importante lá em casa. Não, nada é mais importante do que o culto a Deus. É você que escolhe. Se você não vem, é porque você não quer vir. Não coloque desculpa, porque a Deus ninguém engana. Ninguém é obrigado a trazer dízimos, ninguém é obrigado a dar ofertas generosas. Deus não te obriga a nada. Deus não nos obriga a nada. Diga graças a Deus por isso. É cada um de nós que escolhe o caminho que quer seguir. É você que escolhe. Cada um de nós ouve a palavra que quer ouvir. Cada um de nós decide se quer obedecer ou se não quer obedecer. Cada um aqui segue quem quer seguir, meu querido. Até porque uma relação só é saudável como a nossa relação com Deus se essa relação for uma relação de amor. Nunca uma relação de medo, nunca uma relação debaixo de pressão, de chantagem, debaixo de opressão. Nunca.
numa relação de troca, numa relação de ganância, uma relação de interesses, como acontece em muitos lugares aí. Tem lugares aí que você passar essa hora, olha, deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção, tá assim, ó. Aí vocês, puxa vida, por que ali não tem o evangelho da graça, não se prega a verdade que deveria ser pregado, e tem tanta gente? Às vezes, sabe por quê? Porque as pessoas estão ali debaixo de medo. Olha, se você faltar, o diabo te pega ali na esquina. Olha, se você faltar, o diabo te joga embaixo de um carro. Ele faz um poste cair na tua cabeça. Ele volta com mais 7. E quando chega o dia da pessoa aí, eu não chamo isso de culto. Pode até ser, culto ao diabo, porque a Deus não é. A Deus é que não pode ser. A pessoa vai, mas vai debaixo de um medo, debaixo de uma opressão, debaixo de uma chantagem. Ou então, ela tem uma relação com Deus baseada no interesse. Ela tem interesse de ir, porque alguém disse, se você vier, Deus vai te curar. Ela vai porque quer a cura. Se você vier, Deus vai abrir uma porta de emprego. O cara está desempregado, vai, ele quer emprego. Se você vier, Deus vai tirar o teu filho das drogas. Qual é o pai, qual é a mãe que não quer ver um filho saindo das drogas? Então é uma relação de interesse. É uma relação de troca. Às vezes uma relação gananciosa. Olha, eu quero muito que Deus abençoe a minha empresa é pequena, mas eu tenho um sonho de ser um grande empresário. Ah, se você vier aqui e fizer isso, isso e isso, Deus vai realizar o teu sonho. Aí o sujeito está lá fazendo tudo à risca, mas isso é o quê? Uma relação baseada na ganância. Vocês estão compreendendo isso? A relação com Deus tem que ser uma relação, meu irmão, movida única e exclusivamente pelo amor. E o que Josué está dizendo aqui é, se vocês amam a Deus, escolham Deus. Se vocês não amam Deus, escolham outros deuses. Exerçam o direito que vocês têm. É isso que ele fala aqui, ó. E ele tem a coragem de dizer àquela multidão, agora eu quero deixar claro para todos vocês, que hoje, eu e minha casa já decidimos, eu e a minha família já tomamos a decisão, serviremos ao Senhor. Aleluia. Decidimos. Olha, meu irmão, há 15 anos atrás, eu decidi ser fiel a esta palavra da graça de Deus. Há 15 anos atrás. E eu tinha consciência que eu ia ser odiado pelo sistema religioso que está aí estabelecido. Eu tinha consciência que eu ia ser execrado, eu ia ser chamado de herege. Eu tinha consciência de tudo isso, mas eu decidi, eu vou ser fiel a esta verdade de Deus aqui. Eu decidi crer nesta palavra. Eu decidi viver por fé nas promessas, viver por fé no poder sobrenatural de Deus. Foi uma decisão minha. Eu lembro, nós tínhamos 8 meses aproximadamente que nós pregávamos o Evangelho da Graça de Deus. E eu fazia, como era hábito meu, já de longo tempo, só o culto de domingo de manhã. Eu fazia o culto de domingo de manhã. Acabava o culto, pegava minha família e ia para casa. O resto do domingo eu ia aproveitar. Ou ficava em casa, ou diante da televisão, ou saía para algum lugar, fazia qualquer coisa. E o outro pastor fazia o culto da noite. Aí um dia, eu falando com um pastor, que já tinha sido meu subordinado, e ele disse, pastor, como é que é os 2 cultos da igreja? Como é que é a frequência? Como é que é a palavra que o senhor prega de manhã, o senhor prega à noite? Ou de manhã o senhor prega uma, à noite o senhor prega outra? Eu disse, não, eu só prego de manhã. Aí ele disse, espera lá. Mas o senhor não ensina que domingo é o dia do Senhor? Eu digo, ensino. E o senhor não dá o exemplo? Ai, que vergonha. Eu não tinha me tocado nisso. E eu digo, gente, Deus está usando esse rapaz, que foi meu subordinado,
para me dar uma lição. E desde aquele dia eu escolhi, eu decidi, nunca mais eu deixo de honrar o dia do Senhor. Nunca mais eu abri mão de pastor nenhum fazer o culto do domingo. Na igreja que eu estou, eu faço os dois. A não ser que eu esteja doente. A não ser que eu esteja enfermo. Mas não abro mão. É uma escolha, foi uma escolha minha. Eu escolhi. E essa escolha tem me trazido bons frutos. Diga graças a Deus. Agora tem gente que não se decidiu ainda. Um dia vem no culto, outro dia não vem. Um domingo está na igreja, outro domingo não está. Um domingo vem de manhã, não vem à noite. Outro domingo vem à noite, não vem de manhã. Faz da igreja casa da sogra. Não tem um ditado que diz isso, né? Ou é casa de noca? De noca é... Já botei a sogra no meio. Faz da igreja casa de noca. Igreja não é casa de noca. Não se decidiu ainda. Assiste culto numa igreja em graça, ouve a palavra da graça, outro dia está ouvindo palavra da lei. Ouve palavra de graça num dia, no outro está ouvindo palavra da iniquidade. Gente, não pode. Tem que tomar uma decisão. Ou bebe as águas amargas de Mara, ou bebe as águas doces de Elim. Que águas você tem bebido? Que tipo de água você tem consumido? Águas amargas, amargosas, com fel, com lama, com podridão? Ou você tem escolhido águas límpidas, cristalinas, que jorram do trono de Deus, do trono do Altíssimo? São as nossas escolhas, querido. A minha vida e a tua vida será exatamente o reflexo das escolhas que nós temos feito. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua... Ah, pastor, não está nada bem. Ah, é? É porque você tem feito escolhas erradas. Pastor, olha, a coisa está preta, viu? Alguma coisa errada você fez antes. Está fazendo escolhas erradas, não pode estar preta. Tem que estar branca. Você é um abençoado. O desejo de Deus é que você tenha vida. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Escolhe a vida amando o Senhor teu Deus. O que é que Jesus disse sobre amar a Deus? Aquele que me ama faz o quê? Guarda os meus mandamentos. O que é guardar os mandamentos? O pastor é pegar a Bíblia e botar dentro de uma gaveta, bem direitinho, guardei os mandamentos. Não. Guarda os mandamentos é obedece os mandamentos. Faz o que Deus manda, sem se preocupar nem com as circunstâncias, nem com as consequências. Acabou a história. Foi ontem. Aí a minha sobrinha falou comigo pela internet e disse: ei, você está em Natal ou está em Fortaleza? Eu digo: estou em Fortaleza. Olha, você sabe que quinta-feira, amanhã, é o aniversário da tua mãe. Eu digo: sei. Olha, todos os irmãos estão vindo do Rio de Janeiro para cá. Interessante, né? Só junta quando acha que a pessoa vai morrer, né? Como a mamãe está bem idosa, bem velhinha, aí fica essas coisas. Aniversário, vamos todo mundo lá. Parece que está agorando. Porque quando ela era mais nova não tinha isso. Não juntava todo mundo. Né? Mas eu estou só ouvindo. Sim, e aí? Não vai me dizer que você não vai vir. Digo: eu não posso. Eu tenho uma obra, eu tenho a igreja. Ah, não. Manda qualquer um aí fazer. Olha. Manda qualquer um. Digo: não. Eu só estarei em Natal segunda-feira. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu escolhi servir a Deus. Eu sirvo a Deus, sabe, com decência, com honra, com dignidade. Eu não brinco com Deus. Eu não brinco de religião. Não pode contar comigo. Poxa, nunca vi um filho como você. Tá bom. Então tá bom. Se você quer me julgar por isso, pode julgar.
E não vou. Como é que eu vou largar a obra de Deus por causa do aniversário da mamãe? O abraço que eu daria nela amanhã, eu não posso dar segunda-feira? Ou tem alguma diferença? Não, ou tem alguma diferença? Gente, pelo amor de Deus. E para eu dar um abraço na mamãe, dar um presente, tem que ser no dia do aniversário? É? Quanta hipocrisia. Quanta hipocrisia. Sabe? E tem gente que não gosta. Não concordo com o pastor. Você veio aqui não foi para concordar nem para discordar. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus e crer. Deus não colocou ninguém na posição de juiz do pastor. Graças a Deus que essa igreja aqui até que não tem juízes, salvo um ou outro que de vez em quando aparece. Mas não tem. Né? Porque tem gente que quer ser o juiz do pastor. Quer julgar o pastor. Não. Só quem me julga é Ele, o Deus Todo-Poderoso. Amém? São escolhas. São escolhas. Você pensa que foi fácil a escolha de Moisés? Olha, eu sou apaixonado por isso aqui, sabia? Porque quando se fala em dinheiro, quando se fala em prestígio, Rodrigo Júnior, quando se fala em posição na sociedade, a coisa é difícil. A posição que esse homem tinha, filho da filha de Faraó, neto de Faraó, o segundo homem mais importante do Egito, todo um futuro garantido, humanamente falando, as melhores roupas, as melhores comidas, a melhor faculdade, a melhor casa, todas as joias, toda a riqueza que ele pudesse imaginar na vida. E como é que de repente a Bíblia diz que esse homem, pela fé em quem? Na palavra. Ele creu que aquele povo ali era o povo de Deus, estava como escravo, estava sofrendo, estava passando por maus tratos, mas eles, mas é o povo de Deus. Quantos que dizem assim, como é que essa igreja de Deus, se ela passa tantas dificuldades? É de Deus, sim senhor. É uma igreja financeiramente pobre, espiritualmente rica. Rica, riquíssima, riquíssima, riquíssima. E se tem uma coisa que me irrita, é quando alguém vem falar comigo nesse aspecto. Não, mas ali cresceu, ali explodiu, não sei quem fez, não sei o que. Não. Eu não estou preocupado com isso. Se tivesse preocupado, eu saberia o que fazer para superlotar isso aqui em 30 dias. Mas Deus jamais permitirá que eu faça. Jamais. Aqui nós queremos ovelhas. Isso aqui não é a arca de Noé para misturar animais limpos com animais imundos. Eu quero assim, ó. Aquele irmão que está ali. Ligou para mim. Falou por telefone comigo. Mora na cidade de Madalena. 60 quilômetros depois de Canidé. Pastor, puxa vida, uma igreja em Madalena. Eu falava com ele na pouco do gabinete, não foi, irmão? Eu digo, meu querido, por mim, colocaria amanhã. Mas não tem pastores. A coisa mais difícil é pastor, homem segundo o coração de Deus, vigaristas, gente em busca de emprego. Tem aos montes, aparece todo dia aí. Me procuram aqui. Você viu ontem, Rodrigo? Aquele tipo ali. Pastor, só tem pentecostalismo. Eu fico desesperado. Às vezes, para não deixar de ir, eu vou, para ver se ouço alguma coisa. Eu volto indignado. Um levanta, sai pulando, sai plantando bananeira, sai bordejando. Igualzinho a macumba. E é verdade. Eu digo, como é que você ouviu a graça de Deus? Uma senhora lá em Madalena me deu um DVD do Senhor, me deu o CD do Senhor. Você está vendo? A diferença entre ovelha e cabrito. Essa é a diferença. Esta é a grande diferença. Viu? É uma escolha, né, irmão? É uma escolha. Ou vai para o meio do vale tudo, ou se mantém incontaminado disso. Ou se mantém contaminado.
quando vem a Fortaleza na semana, vem aqui e assiste um culto. Até Deus levantar homens ou mulheres, segundo o coração dele, que nós possamos colocar uma igreja lá. E tem tudo, ó. Pastor, tem um prédio lá. Eu cedo para botar a igreja lá. Pastor, pode botar quem for para lá para morar na minha fazenda. Eu digo, não tem. Ah, se fosse outros tempos. Não, hoje mesmo. Rodrigo, tem fé? Tem. Vai para Madalena, chega lá, joga óleo na turma, joga enxofre, distribui rosa. Você vai juntava a cidade inteira, do dia para a noite. Ia ser aclamado como um homem cheio do Espírito. É diferente, completamente diferente. Paga-se um preço caro por isso, muito caro. Mas é para honra. Oi? Lá já tem outra? Olha lá. Cidade de 17 mil habitantes, cara. Vai lá e toma conta de tudo. Eles, pastor, a gente chega na igreja, quando é palhaçada, tá cheia. Hoje é revelação. Aí começa a macumba evangélica. E diz que é Deus que está falando. E você fica assim, ó. Aí quando diz amanhã, estudo bíblico, 6, 8 pessoas. Ninguém quer saber de estudo de nada. De nada. É isso, meu. Tem que ter coragem de falar isso mesmo. Viu? Eu não vou dizer o nome de onde ele frequenta, porque eu gosto de ser ético. Não sei porque que vocês estão rindo. Vocês não acham que eu sou ético? Eu não vou dizer não porque eu esqueci. Eu esqueci. Eu não vou dizer que é uma filial daquela grandona que tem perto do Castelão. Como é que chama? Canaã. Pronto. Viu? Olha, endeusam aquele pastor daquela igreja. Parece que é Deus. Olha os frutos que apresenta aí. Aí diz assim, pastor não devia falar isso no culto. É antiético. Não se existe ética contra o falso evangelho. Não existe ética contra as coisas do diabo. Não existe ética quando se trata das coisas profundas de Satanás. Não existe ética. Só se um dia Deus tocar no meu coração para mudar. Enquanto ele não tocar, não tem jeito. Não tem jeito. E eu termino dizendo, escolha. A escolha é sua. Quer águas doces ou quer águas amargas? Quer a verdade ou quer a mentira? Quer um pastor segundo o coração de Deus ou quer um mercenário? Quer um pastor que prega a verdade, a palavra com verdade, ou quer um pastor que prega a palavra com mentira? A escolha é sua. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Deus Todo-Poderoso. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a exaltação. Só o Senhor é Deus e não há outro semelhante a Ele. Aleluia. Glórias ao Teu nome, meu Pai. Aleluia, Espírito Santo. Ó Deus bendito, santo e amado.